Sem sombra de dúvidas, a notícia mais impactante de ontem foi o ex-presidente Donald Trump ter recebido uma decisão favorável da Suprema Corte, dizendo que ele vai sim concorrer às eleições norte-americanas. Situação bem confortável, favorável para o Donald Trump, que vai vencer as eleições fáceis contra o Biden se tudo manter dentro da mais lídima normalidade. Uma coisa chamou a atenção. Até juiz da Suprema Corte que é contra o Trump, que não gosta do Trump, votou a favor dele. Disse que a lei tem que superar qualquer divergência política ou ideológica. E a lei é clara no sentido de que Donald Trump, na condição de cidadão, tem o direito de concorrer. Mas foi inevitável as comparações com a Suprema Corte do Brasil. E nem fui eu que fiz essa comparação. Foi a própria Globo. Pois é, o Demétrio falou pouco, mas falou bonito durante uma entrevista na Globo News. Ele falou o seguinte: nos Estados Unidos, se fosse como o Brasil, certamente Trump, nessa altura, seria inelegível. Analisa Demétrio Magnoli. Citando aqui que lá a Suprema Corte é independente. Assiste aqui comigo, dá uma olhada nesse trecho aqui da Globo News. Nos Estados Unidos, a ideia de caçar direitos políticos está mais ou menos fora do radar, o que é correto. Direitos políticos provêm da cidadania. Se um indivíduo é cidadão, então ele tem direitos políticos, ele pode votar e ele pode se candidatar. Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis, inclusive por malversação de verbas numa certa prefeitura ou qualquer coisa assim. Aqui no Brasil, se transforma pessoas em inelegíveis a rodo. E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Lula se tornou inelegível em 2018. Depois, agora, Bolsonaro se tornou inelegível. Né? Então, as duas principais lideranças populares do Brasil se tornaram inelegíveis. Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não pelo Congresso. O Sérgio Moro possivelmente será cassado pelo TSE, embora seja um senador com um grande número de votos. Mas esses são os nomes mais notórios. Pelo Brasil afora, são milhares de políticos transformados em inelegíveis pelos juízes eleitorais. A pergunta que eu faço é: qual é o impacto disso do ponto de vista do eleitorado? Como isso impacta a ideia de representação política e de soberania popular? As pessoas começam a achar que quem decide eleições não é mais o eleitorado, mas os juízes eleitorais. Nos Estados Unidos, se fosse como no Brasil, certamente Trump, nessa altura, seria inelegível. O que significaria que 40% da população americana, estou falando por baixo, né, não teria o direito de votar no candidato que prefere. Vamos lá. Para mim, o ponto alto da fala do Demétrio é: as pessoas começam a achar que quem decide a eleição no Brasil não é o eleitorado, ou seja, o povo, são os juízes. E aí eu te pergunto, democracia quer dizer governo do povo ou governo dos juízes? Fica a reflexão aqui. E como ele disse, se a gente for pegar lá embaixo, de um campo mais baixo, milhares de casos de inelegibilidade ao bel prazer de juízes acontecem, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais.
Quer uma prova? Eu trago para você agora. Matéria do Conexão Política. Deputado socialista assume a cadeira de bolsonarista após decisão do TSE. O que o Demétrio acabou de falar acabou de acontecer no Brasil. Há 9 horas, essa matéria foi divulgada. Nessa segunda-feira, o ex-prefeito Paulo Duarte, do PSB do Mato Grosso do Sul, recebeu sua diplomação, assumiu o cargo de deputado estadual em Mato Grosso do Sul, ocupando a cadeira que pertencia ao bolsonarista Rafael Tavares, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esta será a 4ª vez que Duarte ocupará o cargo de deputado estadual, tendo exercido dos 2 primeiros mandatos pelo PT e o terceiro já pelo PSB, seu atual partido. Conhecido por ser um político com ideais socialistas, ele também já foi prefeito da cidade de Corumbá. Além de sua experiência como prefeito, Duarte é presidente estadual do PSB. E embora tenha recebido menos votos do que Rafael Tavares, Paulo Duarte acabou sendo beneficiado pela decisão do TSE, que identificou irregularidade na cota de gênero do partido de Tavares, o PRTB. O bolsonarista agora deve migrar para o PL. A sessão de julgamento que determinou a cassação do direitista foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O partido erra porque não cumpriu a cota e tal. E aí, mais de 100 mil pessoas votam no cara e o cara é retirado para colocar um socialista que tem menos votos que ele, porque o partido desrespeitou uma regra. Então, assim, isso que o Demétrio falou mostra a fragilidade do sistema brasileiro em relação ao sistema americano de garantia da democracia. É simples. Não precisa ser muito inteligente para juntar o Lé com o Cré aqui e entender que o Demétrio falou, que a percepção da população é de que a soberania hoje se exerce pelos juízes e não pelo povo. Alguém duvida? Coloque aí no comentário se questiona isso aí. Vamos lá, vamos falar de Brasil, de volta para o mundo, né? Quem está feliz aí com as políticas públicas do Lula internacionais, ou seja, com a imagem que o Lula está passando no campo internacional do Brasil. Se você estiver feliz, dá um oi aí, tá? Em abertura de conferência cultural, Lula posa com a bandeira da Palestina. Na abertura da 4ª edição da Conferência Nacional de Cultura, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva posou com a bandeira da Palestina. O ato ocorre dias após o chefe do executivo criticar novamente o Estado de Israel diante da guerra. É simples, vamos falar um português claro e aberto. Lula, ao posar com a bandeira palestina, ao criticar Israel o tempo todo, declarou abertamente: nós somos aliados da Palestina e nós somos críticos a Israel. Ponto. Essa é a mensagem que o mundo tem, deixa eu até ajeitar a câmera aqui, que o mundo tem do Lula e do Brasil agora, tá? Do Brasil não, porque o ato do Bolsonaro deu uma imagem que repercutiu com bandeiras de Israel, e aí até o premier israelense falou: olha, nem Lula vai separar o povo brasileiro do Brasil. O Caetano Veloso também posou com a bandeira palestina, né? Caetano Veloso levanta a bandeira da Palestina durante show no Rio Grande do Sul. E aí o deputado Mário Frias, ele escreveu o seguinte: olha, impressionante como ele sempre está do lado errado da história. O padre Kelmon, que foi candidato a presidente, você deve lembrar dele, escreveu: um irresponsável, indecente. O povo deveria meter vaias e boicotar seus próximos shows. Que postura é essa, defendendo terroristas? Então, assim, é uma situação tensa demais. Por quê? Porque o Lula tomou seu partido, ou seja, ele critica o genocídio que está acontecendo em Israel. Ele critica o que Israel está fazendo com os palestinos. O que me incomoda é a seletividade do Lula. Vamos deixar claro o seguinte: Lula foi convidado para participar das eleições da Rússia. Já morreram 190 mil
ucranianos. Lula não está preocupado com os ucranianos, só com os palestinos. Europeu, na visão dos esquerdistas, tem que morrer. Mas na hora que esses socialistas precisam, fogem tudo para a Europa para viver lá na Europa. Bando de hipócritas sem vergonha. Esse é o ponto. É o ponto. Então, eles não se preocupam com os ucranianos que morrem, eles não se preocupam com as mulheres que morreram em Israel, com as crianças que foram colocadas em forno, mas o mundo já entendeu. O dirigente do Hamas não é da Palestina. Prestem atenção no que a matéria do Metrópolis diz. O dirigente do Hamas se diz honrado pelas declarações de Lula sobre a guerra em Gaza. Bassem Naim, alta liderança do Hamas, não estou falando de Palestina, Hamas, enviou um vídeo divulgado em evento promovido pelo PCO, o Partido da Causa Operária, que foi para lá para se encontrar com os líderes do Hamas, mandou um vídeo onde uma das lideranças do Hamas fala: Lula, obrigado por ser nosso aliado. É isso. É isso. Você ainda tem dúvida? Falou, Lula demonstrou abertamente que está em favor do povo palestino e em favor da nossa causa. Quem fala é o líder do Hamas, não é um líder palestino, é o líder do Hamas, está em favor da nossa causa. No mesmo dia, as coincidências acontecem, mas uma investigação da ONU concluiu que reféns do Hamas foram vítimas de violência sexual. Ou seja, a investigação da ONU concluiu que reféns do Hamas foram vítimas de violência. Pramila Patten, relatora da investigação, também destacou que as vítimas do ataque de 7 de outubro foram abusadas, né? Aqui ela usou aquela palavra estupro, vocês sabem o que é, em alguns casos por vários homens e assassinadas em seguida. A conclusão da ONU é que o Hamas, grupo terrorista Hamas, que acabou de agradecer o Lula, participou desses eventos usando abusos de mulheres, usando morte de bebês, morte de famílias, de idosas, como um instrumento de guerra. E aí é interessante porque todas as informações que o Lula traz, que Israel fala, Lula acredita. A Alechianelli, ela publicou o seguinte: o Hamas diz não saber quantos reféns israelenses estão vivos ou mortos, ou seja, estão espalhados, eles não sabem nem quem são os reféns e quantos são. Mas, prontamente, todos os dias anunciam um número exato de civis palestinos, sempre mulheres e crianças, mortos em Gaza. Que coisa, hein? E o Lula reverbera todos esses números e a imprensa brasileira reverbera todos, mas todos esses números. A minha pergunta para você é: isso é dentro da normalidade para você? Isso é dentro da normalidade? Eu acredito que não. Então, assim, o Brasil perdeu a sua neutralidade em guerras. A Ucrânia, mortes ucranianas não interessam ao Lula. Mortes israelenses não interessam ao Lula. O que preocupa para o Lula é uma boa narrativa para manter um bando de alienado levantando o discurso aí. E é como o padre Kelman disse: o cara que vai lá defender causa lá, sabe, absurda, esse cara tem que ser vaiado. Isso sim, sabe, é assustador. Mas por que isso acontece? Por uma militância. Você tem que entender que a esquerda, ela não vê esses grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah, estão infiltrados dentro do Brasil, Hezbollah. Ele não vê esses grupos como terroristas. Ele vê esses grupos como resistência. Contra quem? Contra aqueles que são financeiramente melhores, que são os imperialistas, Estados Unidos, europeus. Então, na visão da esquerda, essa gente tem que morrer mesmo. Essa gente que é animal. Então, assim, hoje, no decorrer da história, você sabe muito bem quem está mais perto do nazismo, se é a direita ou a esquerda. Você sabe muito bem quem está mais perto do genocídio. Você sabe muito bem quem está muito mais preocupado em
teorias de tomar aquilo de quem construiu do que, mesmo que isso custe a morte deles, do que preocupar em construir uma nação justa e solidária, não é? Então, hoje, a história escancarou isso pra gente. Quem tá do lado errado da história e quem tá do lado certo da história. E para mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam esse ponto aqui, ó. Bruno Fonseca, né? Um rapaz aqui, eu não conhecia o Bruno Fonseca, ele teve numa universidade. Eu quero que você preste atenção no discurso dos estudantes brasileiros e me digam se esses são diferentes os discursos de grupos radicais. Escuta isso aqui. O que vocês pensam da PM? Vocês são a favor da PM? Com certeza. Da PM que mata a juventude? Vocês são mata a juventude? Mata vagabundo. Por isso é que vocês estão perto de ter a cara quebrada. Esse tipo de opinião sua, cara... Qual opinião? Defender a polícia militar? É lógico, cara. Tem gente que foi presa aqui pela polícia militar. Não sei se você sabe. Deve estar fazendo alguma coisa errada, 72 estudantes foram presos naquela reitoria. Por que foram presos? Então a liberdade de expressão tudo bem falar que vai matar. Tudo bem. Vamos lá. Vocês viram aqui, ó. Eles estão questionando porque falou que defende a polícia militar. Nesse caso, o estudante da USP falou que eles vão quebrar a cara, vão ter a cara quebrada por causa disso. Falou que 72 estudantes foram presos. E aí, o Bruno questiona eles, fala, mas peraí, foram presos porque falaram que iam matar. É normal, é democrático falar que vão matar? Ele falou, sim, tá tudo bem. Tudo bem, cara. Pra você tudo bem. Nenhum, então tá bom. Então beleza. Vocês estão entrando num espaço que é público. Vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? Você acha que os estudantes aqui pensam qualquer coisa? O que vai acontecer? É um espaço social. Vai dar ruim por quê? O que vai acontecer? Se você entrar num espaço onde tem a maioria das pessoas de esquerda que tem um tipo de pensamento, com esse tipo de posição de vocês, a favor da PM, contra a cota, vai dar merda. O que vai acontecer? Vai dar porrada. Vai dar porrada. Inclusive a história... Vai dar merda, vai dar porrada. Vocês entenderam isso aqui? Vai dar ruim. Entendeu a ideologia dessa turma? do país é o seguinte, a esquerda e a direita se enfrentam na porrada em cima da direita. Idoso. Você não respeita a mulher, não? Depende, cara. Depende se você respeita a mulher. Não, depende do que tá acontecendo. Não, depende do... Você não respeita a mulher, não respeita idoso. Não, depende do que tá acontecendo. Olha o nível dessa turma. Ela tá fazendo, depende da situação. Então você acha que foi democrático me expulsarem daqui, sendo que eu também pago pra estar aqui? Cara, você tá entrando no embate político. O embate político às vezes acaba em violência. Não sei se você tá ligado disso aí. E é saudável? É como é a natureza da política. Porque a guerra é a continuação da política também. Não sei se... A guerra é a continuação da política. Não sei se você sabe disso. Eu não vou nem continuar. Eu vou poupar os seus ouvidos aqui. Mas a pergunta que eu tenho pra você é: quando um grupo Hezbollah chega no Brasil para aliciar pessoas para irem para a guerra santa deles contra o imperialismo, minha pergunta para você é: qual dos dois rapazes aqui é mais fácil ser aliciado por um grupo como esse? Te garanto que o Bruno não é. Então, assim, é assustador demais ver o que está acontecendo com a juventude no Brasil, e isso tudo é orquestrado. E aí, assusta ainda mais quando você vê o pessoal da Globo News aqui. Olha o desespero. Olha o desespero dessa turma ao saber que gente alienada, como aquele estudante que vocês viram nos áudios, são a minoria. Escuta. A esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. Qual isso. Não é isso? E a novidade. Boa síntese. E a novidade... Vamos lá. Onde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. É ótima síntese. A direita quer que todo mundo seja empreendedor, que não seja um mero refém do sistema. Essa é a ideia. Olha, curte, escuta. E a novidade no Brasil é que agora nós temos jovens de direita. Essa é a novidade para mim que surgiu. Quer dizer, você quando acabou a ditadura, você não tinha nem partido de direita. Nenhum partido se dizia de direita, era tudo de centro de direita. Agora, tem muitos jovens, a maioria dos jovens, que se dizem de direita. A pesquisa Quest uma vez mostrou que o maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens, de 16 a 25 anos, que são justamente essa geração que não tem a proteção Vargas. E não sei se quer também, acha que... Não sei, isso, tem que perguntar a eles. Eles não veem ali. Quando você é jovem, você não fica doente, você não tem família, você tem uma série de benefícios que você efetivamente não usa.
Então é um mundo diferente. Isso já foi, a gente conversa muito sobre essa pesquisa do PT, quando o PT começa a perder votos na periferia de São Paulo, vai tentar entender por quê. É porque são pessoas que são empreendedoras, ou seja, informais, que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor, mas são informais / empreendedores, acham que o Estado atrapalha e que tudo que ela consegue é graças à família, a Deus. Vamos lá. Acho que tá escancarado aqui para vocês o quanto todo o sistema tá falhando em cooptar os nossos jovens e as nossas crianças. E aí, todo o sistema tá sendo desmontado pelas redes sociais, pelos pais. Os pais estão chegando em casa e a hora que falar, o professor falou isso e aquilo, seu professor tá errado. Não é assim. Não é assim. Não é assim que aconteceu. Ou seja, não é. Eles estão programando vocês para ser meros empregados do sistema. E não é assim que funciona. Hoje, as redes sociais estão aí mostrando, você pode ser empreendedor, você pode ser diferente. E o incômodo desses esquerdistas da mídia, de que o jovem entende que ele conseguiu as coisas pelo trabalho dele, né? Por Deus e pelo trabalho dele. E pela família dele. Isso incomoda demais. Incomoda. E a pátria, que era o que devia dar todo o suporte para essa pessoa sair da miséria, ele entende que a pátria é o que quer que ele fique na miséria. Então o que precisa ser mudado é a forma de como a pátria é conduzida. E isso desespera o sistema. Não tenha dúvidas disso. Certo? É isso aí, pessoal. Obrigado, eu tinha preparado aqui um conteúdo aqui, mas isso aqui vai bater mais de meia hora, tá? Ia falar de questão do iFood, vai ficar para o segundo editorial. Obrigado por tudo, é sempre um prazer estar aqui com vocês, eu espero poder estar sendo condizente à expectativa de vocês, tá? Eu me esforço muito para fazer os vídeos, os editoriais aqui, eu tenho que parar, pesquisar, gravar, editar, subir, então tudo isso eu faço aqui sozinho, eu não tenho uma equipe, eu não tenho verba pública do governo, e esse é o ódio dos caras. Porque se você pegar essa matéria da Globo News, não deu 10 mil visualizações lá no YouTube. Você pega um vídeo meu aí, facilmente dá 10 vezes mais do que isso. Então, isso é o que incomoda. Tanto o conglomerado que recebe milhões em verbas públicas para enfiar uma ideologia até você, e aí vem um cara, um Zé Ninguém como eu, senta aqui, liga uma câmera e fala, cara, vamos conversar com esse povo, e não é para mudar a cabeça deles não, é para saber o seguinte, se você pensa igual a mim, você não tá sozinho não. Tem muita gente que já tá de saco cheio da forma que o Brasil está sendo conduzido. E um desses sou eu, e eu acredito que você também está me assistindo. Então, eu espero de coração estar sendo à altura da expectativa que você tem quando você entra num vídeo aqui do nosso canal. Obrigado, obrigado mesmo. Põe água no feijão, meio-dia. Eu estou de volta com mais um editorial com vocês, tá bom? Abraço e até lá.